Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e terçou, dia 26 de novembro. Vamos fazer aquela contagem juntos? Dia 26, 27, 28, 29, sexta e dia 30, sábado. O grande dia, galera! Mas hoje também é um grande dia. Temos jogo do Fogão, 9h30 da noite, todo mundo tá cansado de saber, né? Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Um jogo de um campeonato de pontos corridos, que é o Brasileirão, mas com toda a cara de final. Carlos, você falou que esse jogo de hoje não decide o campeonato. De fato, não decide, mas, né, digamos que vai encaminhar ali, mais ou menos, vai dar uma diretriz do que vai acontecer nas duas próximas rodadas. Galera, antes de eu falar mais do jogo de hoje, falar do dia de ontem, né, que foi marcado aí por muita festa, muito apoio do torcedor botafoguense e tem uma importância ainda maior, né, nesse momento em que alguns torcedores, que eu não tiro a razão, estão ali um pouco cautelosos, né, receosos, com o pezinho atrás, diante dos últimos 3 empates do Botafogo pelo Brasileirão. Galera, eu acho o seguinte, primeira coisa contextualizando, o Palmeiras também deu as suas derrapadas algumas rodadas atrás, não faz muito tempo. Empatou com Fortaleza no Allianz Parque, perdeu para o Corinthians em Itaquera, algo que não acontecia há muito tempo. Enfim, e aí por isso que o Botafogo conseguiu ali dar um respiro maior na liderança. Claro que a gente planejava, imaginava que chegaríamos no dia de hoje, né, em vantagem. E isso não aconteceu. O Botafogo tem os mesmos 70 pontos, importante dizer isso, né? Os mesmos 70 pontos que o Palmeiras, mas hoje estamos em segundo lugar na tabela. Se o campeonato tivesse terminado agora, seríamos vice-campeões pela questão do Palmeiras ter uma vitória a mais, 21 contra 20, né? Jogo de hoje, pessoalmente, eu acho um jogo, sei lá, vou chutar aqui com cara de empate. Antes que alguém me xingue, né? Claro que eu quero e confio que o Botafogo vai vencer, mas de repente é um resultado que vai deixar a decisão do Brasileiro para as 2 próximas rodadas. Não quero que o Botafogo empate, até porque eu acho que o nosso próximo desafio, comparando com o próximo desafio do Palmeiras, o nosso desafio é maior, é mais difícil, que é o Internacional, que faz uma campanha fantástica, está num grande momento lá no Beira-Rio. Um jogo duríssimo. Então, eu acho que, claro, o Botafogo vencendo hoje vai dar um gás incrível para a final do sábado e também para essa reta final aí de Brasileirão, né? Mas, sei lá, de repente, tô achando isso, um jogo aí que pode pintar um empate e as coisas, né, a gente empurrar com a barriga aí a definição do Brasileiro. E mesmo que o Botafogo empate hoje, ou até perca, vou bater na madeira aqui de novo, o campeonato não vai estar totalmente decidido. Eu acho que uma derrota vai realmente deixar muito complicada a situação, até pelo que eu acabei de dizer. Palmeiras pega o Cruzeiro na próxima rodada, né, em Minas Gerais, também é um jogo difícil, mas eu acho que se comparar, eu acho que é mais acessível o Palmeiras vencer o Cruzeiro do que o Botafogo nesse momento contra o Internacional. Agora, tudo pode mudar em uma semana, porque o Botafogo, digamos, ganha hoje no Allianz Parque, é campeão na Libertadores, sábado, tudo que a gente sonha, o Botafogo vai entrar com muita moral, o Botafogo vai entrar gigante contra o gigante da Beira-Rio, né, na próxima quarta-feira. Então, muita coisa aí vai acontecer nos próximos dias, né? Difícil a gente ficar aqui tentando fazer exercício de futurologia. Tem momentos do meu dia que eu tô muito confiante. Tem outros momentos que eu fico mais pensativo, né? Com menos confiança, menos otimista. Mas ontem, voltando, né? Foi lindo de ver. Festa no Newton Santos, o Botafogo treinou, fez um treino aberto, transmissão da Botafogo TV, e depois na saída os jogadores fizeram questão de descer do ônibus para ter aquele contato ali mais próximo com a torcida, que fez ali uma festa surreal, né? Depois, não sei quantas motos, 200 motos, carreata, seguiu o ônibus do Botafogo até o Galeão. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é um trajeto ali relativamente curto pela linha amarela, né? Do Newton Santos até o aeroporto Tom Jobim, o Galeão. E lá no aeroporto também teve aerofogo, né? E na chegada a São Paulo também teve. Então, o time sendo abraçado e a gente vendo realmente
que os jogadores, claro, estão vendo a importância, a relevância, né, dessa semana, que sim está sendo tratada como a semana mais importante da história do Glorioso, né? Uma história de tantas glórias, mas essa semana quis o destino, né, que o Botafogo tivesse essas duas finais, né? Uma final entre aspas, que é a de hoje, e uma final de verdade no sábado. Vamos lá, então foi realmente incrível. Ontem também foi marcado por uma entrevista coletiva, também transmitida pela Botafogo TV, ali por volta de 1h30 da tarde. Até falei no vídeo de ontem, né, que a entrevista seria depois do treino. O Botafogo acabou invertendo a ordem e a coletiva foi antes do treino. Aquele treino também, né, mais um treino físico ali, descontraído. O Arthur Jorge convocou essa entrevista. Algumas pessoas criticaram, não é o momento de ficar rebatendo o Atlético, mas eu acho que foi uma entrevista que fez bem, não só o Botafogo, mas o próprio Arthur Jorge, porque ele trouxe pontos importantes, foi perguntado naturalmente por questões que têm sido colocadas aí na mídia nos últimos dias, e ele foi, cada uma delas ali, dando check, né? Foi respondendo e botando para fora. Acho que isso é importante, principalmente do nosso treinador, do nosso líder, né, que é o Arthur Jorge. Então, ele respondeu às provocações do Everson, do Atlético, né, falou sobre o Hulk, sobre toda aquela situação que foi criada há uma semana atrás, na quarta passada, no Independência. Então, ele ticou aquele problema ali todo, né, e falando em ticou, falou do tiquinho da bola chutada pelo Everson. Então, parece que aquilo ali estava preso na garganta do Arthur Jorge, e achei que foi ótimo ele ter respondido nesse momento em que, volto a dizer, o grupo do Botafogo está blindado. A orientação interna é: ninguém fala nada, ninguém entra em provocação, ninguém entra no joguinho de palavras, né? E o nosso comandante, sim, vai respondendo. E aí falou também, claro, né? A gente sabia que o tema psicológico do Botafogo voltaria à pauta, respondeu muito bem, né? Falou da vontade, do foco no objetivo do Botafogo em fazer 2 grandes jogos enfim, a conquista da Libertadores. Então o Arthur Jorge acabou abordando esses temas que eram importantes, e me parece que ele não deve se manifestar mais. Claro, tem a coletiva hoje pós-jogo no Allianz Parque, mas não vai ter mais uma coletiva com esse sentido que foi de falar da semana do Botafogo. Vi um Arthur Jorge ali, como sempre, né? Sério, compenetrado, não diria tenso, mas assim, com a devida, com semblante que o momento pede, né? O Botafogo, ele não está voando, digamos assim, em céu de brigadeiro, né? É um momento que não dá para chamar de crise, não dá para chamar de conturbado, mas é um momento que tem uma tensão, tem uma corda esticada, né? Diante dos últimos 3 empates do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Queria passar também a minha impressão aqui, e eu sei que isso entra muito no campo aí das nossas elucubrações, né? Que a gente passa o dia inteiro pensando na final de sábado. Eu vejo o seguinte, e isso tem muito a ver com a história do Botafogo. O Botafogo sempre nas suas grandes conquistas, e me corrijam aí os mais velhos se eu estiver enganado, teve um sofrimento. E não é porque a gente quer entrar naquela retórica do se não for difícil não é Botafogo, né? Não é isso. Mas eu acho que teve sempre esse sofrimento. Quando o Botafogo, eu me lembro, por exemplo, entrou muito favorito numa final, a final do Brasileiro de 92, né? Que deu ruim. Então, assim, o Botafogo sempre tem uma dúvida, um pé atrás, mesmo nas grandes conquistas. A gente pode recordar 95, nosso último título do Brasileiro, mesmo o Botafogo vencendo o primeiro jogo contra o Santos, na mesma hora, até a torcida do Botafogo achou que a vitória não era suficiente só por 2-1, porque tinha visto o Santos reverter um resultado muito maior diante do Fluminense na semifinal. Então sempre tem essa corda esticada nas grandes conquistas do Botafogo. E o Botafogo e o Brasil, a gente está sempre falando aqui, tem histórias parecidas, né? São histórias que se misturam, né? E eu vejo da mesma forma. Copa do Mundo, talvez todas as conquistas, ou quase todas as conquistas, né? Talvez no bicampeonato nem tanto, mas teve também o desfalque do Pelé. Todas as grandes conquistas do Brasil,
o Brasil saiu desacreditado, não era favorito. E quando o Brasil era muito favorito, a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei foi 82. O Brasil já ganhou, é só ir lá na Espanha buscar a taça. Fomos eliminados pela Itália. 2006, Brasil vindo de um pentacampeonato com um time ainda melhor do que o de 2002, foi por água abaixo. Então parece que o Botafogo e Brasil tem essa coincidência do sempre ter um nível de pressão e de pessimismo envolvido que antecede as grandes conquistas. Por isso eu acho que isso não é nem uma superstição, galera. Eu acho que é uma observação, né, da característica, né? O Botafogo não está num momento tão ruim, né, como o do Atlético Mineiro, mas também não está naquele momento de euforia que a gente estava poucas semanas atrás. Talvez, se a gente tivesse naquele estado ali, né, de tudo dando certo e tal, o Botafogo não entrasse, tal, eu estou supondo, tá? Quero que você comente aqui embaixo se faz algum sentido esse raciocínio. Talvez o Botafogo não entrasse com um nível de concentração e foco que ele vai precisar nessa semana, hoje contra o Palmeiras e sábado contra o Atlético Mineiro, né? Às vezes é preciso, até na vida da gente a gente percebe isso, a gente ter algum nível de pressão ali para a gente dar o nosso melhor. Se a gente relaxa um pouco, né? É que nem dirigir um carro. Se você está muito relaxado, você pode cometer um erro. Quando você está ali, né, mais tenso, olhando fixo, né, segurando firme o volante, você tem chance de errar muito menos, né, não cometer nenhum deslize, né, não cochilar. Então eu vejo o Botafogo essa semana dessa forma. O Botafogo está abraçado pela torcida. Teve a missa no Cristo também ontem, mais um evento também incrível que lotou de botafoguenses a missa, né? E nesse momento toda a fé, né, como diz a nossa faixa ali, toda a fé é importante em prol do Botafogo. Então assim, o Botafogo está abraçado pela torcida que esgotou os ingressos hoje à noite do setor visitante, né? E ao mesmo tempo, claro, existe uma cobrança interna dos jogadores de saberem, a gente é capaz, a gente pode dar o nosso melhor e a gente precisa dar uma resposta, né, em relação aos últimos empates aí que não foram bons. Vamos falar um pouquinho do jogo de hoje, né? O único desfalque do Botafogo é o Tiquinho Soares, que foi expulso diante do Vitória ali no finalzinho do jogo. Ninguém no DM, importante. E o Botafogo tem uma legião de jogadores pendurados, né? John, Cuiabano, Marçal, Gregory, Alain, Tietê, Oscar Romero, Júnior Santos, Jefinho e Igor Jesus, todos esses com 2 cartões. Caso algum tome aí o terceiro cartão, tomara que não, ficaria fora do jogo do Beira-Rio, tá? As duas equipes com 70 pontos, Palmeiras, como eu disse, com uma vitória a mais. 36ª rodada, Wilton Pereira Sampaio de Goiás será o árbitro, tá? Falando do Palmeiras, que vai ter o retorno do Murilo, que está recuperado aí de dores na coxa, e a única dúvida aparente do Abel Ferreira é no ataque, né? Rony ou Flaco Lopes, essa é a dúvida aí pelo lado palmeirense. O estádio Allianz Parque, tá? Não deve ter toda a sua lotação esgotada, porque já tem um palco montado no Allianz para o show do rei Roberto Carlos. O vascaíno Roberto Carlos vai atrapalhar um pouco aí a torcida do Palmeiras. O Allianz Parque ainda vai montar um telão atrás do palco, mas é uma loucura, né? O cara comprar o ingresso para ficar atrás do palco, não ter visão do gramado, ter só do telão, enfim. A gente não tem nada a ver com os problemas deles, né? O fato é que o nosso setor visitante, como diz o meu amigo Pedro Depp, mais uma vez vai ser massa compacta de torcedores alvinegros, né? Muitos torcedores botafoguenses indo a São Paulo e depois emendando, fazendo que nem o time, indo para Buenos Aires. Muitos torcedores botafoguenses já estão em Buenos Aires. Minha amiga Daiane, recadinho para você. Falamos ontem, né? Trocamos uma ideia. A Daiane é uma inscrita aqui, assídua do canal, tá lá curtindo, né, a capital argentina, muito ansiosa, me falou, filmou ali já o Monumental de Núñez, né, o Mas Monumental, e hoje vai estar lá com a Argem Fogo acompanhando. Tô esperando material pro canal, hein, Daiane? Senão tem puxão de orelha. Brincadeira. Vai estar lá acompanhando com a Argem Fogo. Então, enfim, galera, muita expectativa para o jogo de logo mais. Globo transmitindo, vai ter Globo, Sport TV, Premier,
A Globo com o Luiz Roberto Demúcio, né? Luiz Roberto, eu gosto dele. Bom quando ele não faz média, né? Comentários do Júnior e do Ricardinho, tá? No Premiere vai ter a transmissão normal e vai ter a transmissão também do Charla, quem quer aquela coisa mais caótica do bem, do Bruno Cantarelli, né? Grande botafoguense, narrando, e comentários do Betão Júnior, né? Do Beto Júnior, tem essa opção também. Então, várias opções para quem não for ao Allianz Parque. Time do Botafogo, né? O Botafogo que vai ter o retorno do Luiz Henrique e do Barbosa. Luiz Henrique ontem chegou a sair uma notícia no GE, né? Foi uma barrigada aí do GE, dizendo que o STJD ia julgar a possibilidade dele ficar de fora do jogo de hoje. Depois o GE desmentiu essa possibilidade, né? Felizmente. A gente acredita em tudo, né? Na hora eu fiquei tenso ali, porque não duvido de nada. Vamos lá, time do Fogão. Será que a gente acerta a escalação? É o time titular do Botafogo? Será que vai vir alguma novidade por aí? Vamos ver. John, Vitinho, e aí o Vitinho já tem o primeiro parênteses ali do lado. Quem sabe Matheus Ponte, né? O Matheus Ponte que foi um dos que se salvou aí no último jogo, né? A atuação do Matheus Ponte no segundo tempo. Lembrando que o jogador uruguaio não poderá atuar no sábado, né? Foi expulso lá no jogo do Peñarol, né, lá em Montevidéu. Então, é uma possibilidade de mudança, né, na defesa. A zaga com Bastos, Barbosa e Alex Telles, e aí vem mais um parêntese aí. A gente lembra que o Alex Telles foi poupado diante do Vitória, assim como o Marlon, mas dá para pensar também na possibilidade, talvez do Marçal até, não diria nem Cuiabano, do Marçal, pelo fato de ser aquele lado do campo em que o Estevão, né, grande nome do Palmeiras, atua. Então, vamos ficar de olho. Gregory, Marlon Freitas e Thiago Almada no nosso meio de campo. Luiz Henrique de volta, Igor Jesus e Savarino. Time do Botafogo, comenta aí embaixo se você faria alguma alteração dessa nas laterais ou mais alguma alteração, né? Fato é que acho que passado aí, né, toda as 24 horas de loucura, como diz o Depp, a gente vê que o Botafogo tem que ir com força total, enfim, o melhor time que o Arthur Jorge considerar, porque são dois jogos fundamentais, históricos, e eu vou parar de falar isso, porque senão daqui a pouco eu não consigo nem terminar esse vídeo, né, de tanta emoção. Pessoal, quem não assistiu o vídeo de ontem, e para quem assistiu também, claro, eu queria repassar aqui rapidinho, porque eu fiquei refletindo muito sobre os números que o meu amigo Carlos Renato passou para mim, do desempenho do Palmeiras contra equipes do G5 no Brasileirão e desempenho do Botafogo contra as mesmas equipes do G5 nesse campeonato, né? Realmente um disparate, né? Foi até a palavra que eu usei ontem, porque realmente é muita diferença. Claro que se a gente for pegar de repente o aproveitamento do Palmeiras contra as demais equipes e do Botafogo, vai dar uma vantagem para o Palmeiras, afinal estamos ambos os times com 70 pontos. Mas na hora que a gente fala de jogo grande contra grandes equipes desse campeonato, a diferença é brutal. Olha só, vou dar os mesmos números, mas com um outro enfoque, tá? O Palmeiras tem 7 jogos até aqui contra equipes do atual G5, tá? Nesse momento estão no G5. Nesses 7 jogos, são 3 derrotas e 4 empates. Olha que loucura! Ou seja, 0 vitórias contra equipes que estão no G5. É surpreendente. Esse número realmente me deixa assim... Eu não imaginava isso, né? Ou seja, falei aqui ontem, apenas 4 pontos conquistados de 21 possíveis, né? Já o Botafogo tem 6 jogos, né, contra times do G5, e nesses 6 jogos o Botafogo tem 5 vitórias e apenas um empate, o jogo do Castelão contra o Fortaleza no primeiro turno. Portanto, o Botafogo tem 16 pontos conquistados dos 18 possíveis, só perdeu esses 2 pontinhos no empate lá de Fortaleza. Então, assim, enquanto o Palmeiras não tem nenhuma vitória, eu vou repetir, o Palmeiras não tem nenhuma vitória, contando primeiro e segundo turno, contra times de topo de tabela, tá? Do G5 atual. O G5 atual, Palmeiras, Botafogo
Internacional, Fortaleza e Flamengo. Então, para vocês terem noção, Palmeiras não tem nenhuma vitória contra esses times. E é o líder do campeonato, por méritos, por eficiência, enfim. O campeonato não é só feito de G5. Antes que alguém cornete aqui embaixo, Carlos, mas tem que ganhar também, não pode ser Robin Hood, né? Tirar dos grandes para dar para os pequenos, né? Mas é sintomático. É sintomático. E o Botafogo, por sua vez, vou repetir, tem 6 jogos até aqui contra times do G5, com 5 vitórias e um empate, ou seja, o Botafogo não perdeu e assim espero que continue, né? Já que a gente joga hoje com o Palmeiras, quarta que vem contra o Inter, né? Não perdeu para times do G5. Isso significa o quê? Entra em campo estatística? Não, não entra em campo, mas significa o que todo mundo já tem falado, né? Pelo menos desde domingo, esse tem sido aí nosso mantra, né? O próprio John Textor falou, Botafogo gosta de jogo grande, esse time gosta do enfrentamento. Botafogo teve dificuldades com quem jogou ali recuado, né? Fazendo retranca, fazendo cera, né? Por isso que até não me espantaria do Atlético adotar também essa tática no sábado. E aí vai ser difícil, né? Mas é isso, galera. Eu acho que é muito interessante a gente observar isso e por isso dá uma confiança de que o Botafogo vai ter voltar a ter uma grande atuação logo mais, hoje à noite, né? E quem sabe aí a gente conseguir uma grande vitória às vésperas da final da Glória Eterna, que será sábado. Beleza? Galera, 21 minutos. Ótima terça-feira, muita paz, calma, acima de tudo. Quem precisar, toma o seu remedinho, se tranquiliza, pense em outras coisas. Eu sei que está difícil pensar em outra coisa que não seja o fogão nessa semana. Estamos todos, né, subindo pelas paredes, mas vamos ter calma, porque tá até aqui minha bandeira. E a coisa mais linda é que cada coisa que eu vejo do Botafogo me arrepia, né? Eu já tinha falado aqui que o meu vizinho aqui, quase em frente, tá com 2 bandeiras do Botafogo. Tem um outro vizinho aqui no condomínio com um bandeirão gigantesco. Vou ver até se posta no Instagram a foto. Se você não segue a gente, @canal Botafogo Digital no Instagram, eu vou postar a foto do bandeirão. E aí cada vez que eu vejo, né, um ato desse, uma demonstração de amor, de confiança pelo Botafogo, eu literalmente fico arrepiado. Eu sei que vocês também ficam, né? Quando a gente vê um irmão de camisa, cruza na rua, hoje cedo também já passei por um. Eu só não gritei porque eu vi que ele estava com fone, porque senão eu ia gritar da janela do carro, fogo! É assim, galera. Vamos que vamos. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima do porco hoje. Hoje é pururuca.